É a primeira vez que eu compro um oxidante e no modo de uso da mesma diz ser proporção 1:3 e ele nunca tinha visto isso. Tá? Ele continua na abordagem dele dizendo: está com algumas bolinhas de ar. Agora o que eu faço? O pó descolorante diz que é 1:2. Tá? E ele está dizendo que. E o oxidante está dizendo que é 1:3. É mito ou verdade que a mistura 1:3 é mais saudável do que 1:2? Tá? E aí ele disse que achou estranho, porque na recomendação do oxidante, no rótulo do fabricante do oxidante, está dizendo que é para usar na descoloração 1:3. E o pó descolorante no rótulo está dizendo que é 1:2. Tá? Por que algumas marcas estão colocando que o pó descolorante delas pode usar de 1,5, 1:2, 1:3, 1:4 ou qualquer coisa assim? E alguns oxidantes podem ter recomendações também diferentes. A pessoa também está perguntando para mim o que? Se é verdade que dá para usar neutralizante de etilglicolato como oxidante. Dá para usar o neutralizante de etilglicolato como oxidante? Bom, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: existem pós descolorantes de formas diversas, tá? Cada empresa tem o direito de fazer o pó descolorante da forma com que bem entende, desde que ele funcione da maneira correta. Qual que é o objetivo do pó descolorante? O objetivo do pó descolorante claramente é proporcionar clareamentos maiores do que uma coloração capilar é capaz de fazer sozinho. Então, para que isso aconteça, o pó descolorante ele tem que ser provido de uma capacidade de oxidação, uma capacidade de clareamento acima do que uma coloração naturalmente faz. Dentro da indústria, a gente vai dizer que uma coloração também está descolorindo. Por quê? Porque se eu tenho um cabelo na altura de 3, apliquei um 4 e ele chegou no 4, ele descoloriu um tom. Tá? Então, ele tirou cor. O que é descolorir? É tirar cor. É simples. Tá? É promover um clareamento. Mas o descolorante, o pó descolorante, ele é um produto que ele tem a capacidade de fazer uma descoloração mais intensiva do que é capaz de fazer uma coloração, por exemplo. Então, uma coloração que a gente diz que ela pode clarear até 4 tons, pode clarear até um pouco mais quando você está usando um reforçador, o descolorante, o pó descolorante, o creme descolorante, o óleo descolorante, ou o que quer que seja, ele naturalmente vai ter uma capacidade maior de fazer esse clareamento. Outra coisa é a capacidade que ele tem de remover pigmentos criados pelas tinturas. Ele tem a capacidade de fazer um clareamento que as tinturas não conseguem fazer em cima de outras tinturas. Então, por exemplo, a gente fala que coloração não clareia coloração, tintura não clareia tintura, é porque esse clareamento não é totalmente eficiente e garantido em todas as vezes. Tá? Como na coloração existem cores que não vão conseguir clarear todas as cores, ou não vão conseguir desgastar todas as cores, não vão conseguir fazer um trabalho vamos dizer assim, tá intenso demais e eu coloco uma outra coloração em cima para tentar atenuar esse resultado, como eu não consigo fazer essa promessa de maneira efetiva, como sempre a gente espera, tipo assim, passa isso que vai dar aquilo, então é uma promessa que a gente não faz, por isso que a gente fala que tintura não clareia tintura. Já o descolorante tem essa capacidade, então a grande graça de se usar um descolorante é usá-lo quando eu preciso de um clareamento acima daquilo que uma coloração faz. Exemplo, nós estamos aí trabalhando muito hoje em dia, está na moda a gente trabalhar com morenas iluminadas. Morenas iluminadas, elas nem sempre vão precisar, por exemplo, de um descolorante. Então, se eu pegar, por exemplo, o cabelo de uma menina que nunca coloriu o cabelo, que tem aí uma altura de tom de 5, 6, que é bastante normal no Brasil, tá? 5, 6, 4, e eu passar um super clareador, um 10.1 ou um 12.1 ou até uma outra coloração 8 ponto alguma coisa com oxidante um pouco mais forte, eu consigo fazer uma morena iluminada nela sem ter que fazer uma descoloração. É possível fazer uma morena iluminada apenas com coloração. Por quê? Porque o que é uma morena iluminada? É aquela onde eu tenho uma cor
tá? Natural de fundo, e que eu proporciono alguns fios, ou uma camada de fios, ou o que quer que seja as pontas, ou não interessa como, morena iluminada é apenas uma certa iluminação, ou seja, clarear um pouco alguns fios para que essa morena não seja, não esteja tão escuro quanto o natural dela. Ponto. Então eu consigo fazer isso com coloração. Então é um processo que se chama também descoloração. Então o que acontece com os descolorantes? Eles precisam então ter uma capacidade oxidativa em que vai oxidar mais os pigmentos que estão depositados nos fios por conta de colorações e mais os pigmentos naturais, que são os pigmentos melânicos, que estão no nosso sítio cortical. Para isso, ele é munido de uma fórmula que ela por si só já é oxidativa. Então, quando você fala de persulfatos, o que é? Persulfatos são produtos ácidos que liberam oxigênio. E o que vai determinar ele de ser forte, fraco ou médio é a conjugação dessa fórmula. Então, nessa conjugação dessa fórmula pode ter persulfato de amônio, de sódio, de potássio e vários outros. Normalmente a gente coloca 3 persulfatos, não porque um vai dar força para o outro, é porque cada um vai cumprir uma função lá dentro. Uns vão clarear mais rápido e outros vão clarear por mais tempo. Então, esse arranque que o produto dá, clareando mais o fio, e o outro clareando menos, mas por mais tempo, faz com que a gente tenha um pó que tenha uma durabilidade, um tempo de processamento no cabelo que vai favorecer o clareamento. E o que é o clareamento? É simplesmente a remoção dos pigmentos que estão no cabelo. Falando de melaninas, nós estamos removendo melaninas. Existe então um pó descolorante que pode ser feito 1x2 e 1x3, e existe oxidante que a recomendação dele é 1x3, para qualquer coisa, ou seja, se o pó está dizendo que é 1x2 e o descolorante está dizendo que é o oxidante está dizendo que é 1x3, qual dos dois que eu uso? Então vamos lá. Quem vai determinar qual que é a medida de um pó descolorante é o fabricante do descolorante. Quando ele coloca ali a sua formulação, ele vai ter que equilibrar várias coisas. Uma das coisas que ele vai ter que equilibrar é a viscosidade, outra coisa é a alcalinidade, outra coisa é a capacidade que ele vai ter de destruição dessas melaninas, o tempo de durabilidade dele. Então ele faz o produto, elabora e pelos cálculos que ele faz dentro do laboratório, que a gente faz ali para poder saber a performance dele, e depois que nós testamos, regulamos e aprovamos, nós vamos ver que existe uma coisa que chama range, tá? Que é a medida mínima e a medida máxima de alguma coisa. Então, o range pode ser de 1x2 até 1x3. Quando o pó descolorante diz isso, significa que ele tem uma viscosidade um pouquinho maior para 1x2, que seria o ideal para se usar o produto, e 1x3, que é aquela que eu vou deixar ele um pouco mais fluido para serviços que eu preciso que ele escorra mais, não, mas que ele tenha uma espalhabilidade melhor. Ponto. Então, quando eu tenho um produto descolorante, que ele tem medidas diferentes, de 1x2 para 1x3, 1,5 para 2,5 ou coisa parecida, é simplesmente por quê? Porque ele vai agir tanto com uma quanto com outra. Só que quanto mais eu estiver diluindo ele, um pouquinho mais lento ele fica. O suficiente para atrapalhar o produto e dizer assim, vai clarear 10 tons com um e vai clarear 5 com outros? Não, não é isso que vai acontecer. Até porque não clareia tudo isso, mas assim. Quanto que ele vai clarear? É a metade? É 1/3? Não, ele simplesmente vai ficar um pouco mais lento. O que vai fazer o cabelo ser clareado ou não é a capacidade que eu tenho de destruição da melanina. Quando eu destruir todas as melaninas presentes no fio, ele vai estar na altura de 10. Ele vai estar lá na altura de 11. Eu posso passar um matizador que ele vai ficar muito, muito clarinho. Tá? Agora, se ele chegou lá, ele pode ter chegado com uma medida de 1x2 ou 1x3 e vai dar na mesma para o fio. Então, o que eu destruí desse fio? Agora, por que um pó tem que ser mais lento do que o outro? Existem pessoas que trabalham com um descolorante, que tem mais habilidade, que é mais rápido, que consegue fazer trabalhos mais rápidos e consegue acompanhar bem o fio para que ele não passe do limite, não quebre ou coisa assim. E tem gente que tem um pouco menos de habilidade. Tem serviços que eu preciso fazer com um pouco mais de lentidão e tem serviços que eu preciso fazer com um pouco mais de velocidade.
Por isso que existe dentro do mundo da colorimetria capilar produtos mais rápidos e produtos mais lentos, que seriam os mais fortes, que seriam os mais fracos. Não é mais fraco porque ele clareia menos, é porque ele leva mais tempo para clarear. E aí pode ser que o combustível acabe antes do final do processo. E existem aqueles que são mais fortes que vão fazer um clareamento mais intensivo. Tá? Mas quem vai determinar isso aí é o pó descolorante. O oxidante, ele é simplesmente, pura e simplesmente, uma emulsão, sempre é uma emulsão, tá? Em que nós estamos colocando um percentual de peróxido de hidrogênio. 3%, 6%, 9%, 12%, 10 volumes, 20 volumes, 30 volumes, 40 volumes. Ponto. Ele não vai determinar quanto que eu tenho que colocar no descolorante. Agora, eu posso ter um oxidante que dá mais firmeza, se eu tiver feito em forma de creme, sim. Ele vai dar mais firmeza para o pó. Mas ele vai implicar enquanto clareia mais? Não. O que implica quanto clareia mais é a volumagem que ele está. Quanto maior a volumagem, mais velocidade de liberação de oxigênio tem, consequentemente, maior destruição da melanina ele vai proporcionar. E é assim que funcionam os descolorantes. Então quer dizer que se eu colocar um pó descolorante na minha fábrica e dizer que ele é 1 por 1, significa que ele é mais concentrado? Não. É a mesma coisa, por exemplo, de você fazer um bolo de chocolate. Eu quero que ele tenha o gosto bem acentuado de chocolate. Se eu fizer 1 quilo e eu colocar meio quilo de chocolate, ele vai ficar bem acentuado. Tá? Agora, se eu fizer meio quilo e colocar 250 gramas de chocolate, ele vai ficar tão acentuado quanto. Então não é porque eu coloquei uma proporção maior em um e uma proporção menor em outro para eu usar no dia a dia, que os sabores são diferentes. Um tem 1 quilo e outro tem 500 gramas. A mesma coisa que a gente pode dizer do pó. Eu simplesmente estou usando um pó com mais persulfatos, e coloco evidentemente uma diluição maior, ou um pó com menos persulfatos, eu coloco uma diminuição menor. A questão é de você ver nos oxidantes mais altos umas bolinhas de ar, né, tipo 40 volumes tem umas bolinhas de ar, mas isso aí é justamente porque o oxigênio é um gás. Então, alguma liberação, porque ficou no calor, ou porque ficou alguma coisinha, tem. O que ele não pode estar inchado. Tá? Você não pode estar com o invólucro estufado, abaloado. Tá? Ele precisa estar bem bonitinho. Por isso que os oxidantes, eles precisam ter uma embalagenzinha razoável para tentar impedir o máximo possível que o calor atrapalhe e tal, e o processo dele. A pergunta do neutralizante. É verdade que neutralizante pode ser usado como oxidante? E aí nós vamos entender o seguinte, gente. O neutralizante de tioglicolato, que for na base de peróxido de hidrogênio, geralmente ele é um oxidante de 5 volumes. Ele pode ser de 4, pode ser de 6, alguma coisa assim, mas geralmente de 5 volumes. O que tem nele? Ele tem ali algumas substâncias a mais para, no processo de neutralização, ele poder dar uma maciez, um condicionamento, alguma coisa assim. Mas o ativo funcional dele para fazer a neutralização do tioglicolato é peróxido de hidrogênio, que é o mesmo que está no oxidante que você usa de 10, de 20, de 30, de 40 volumes. Só que uma volumagem muito mais baixa. Por quê? Que ele precisa entrar num processo com o cabelo para neutralizar, para cessar a atividade do tioglicolato. E ele cumpre essa função lá e também cumpriria a sua função como colocado no descolorante. A diferença aqui é que você está colocando um oxidante muito mais fraco, que libera muito menos oxigênio, consequentemente a força que ele tem para subir a ladeira e chegar num clareamento maior é um pouco menor do que teria, por exemplo, um de 10 volumes, um de 20, de 30 e assim por diante. Tá? Então ele tem menos capacidade. Porém, o pó descolorante por si só é oxidante. Então, quando você faz essa mistura, o próprio pó começa a liberar oxigênio. E é por isso que ele incha. Então, quando a gente faz uma medida inadequada, que a gente vai fazer ali para deixar mais durinho, a gente está fazendo com que ele libere oxigênio muito mais rápido. E aí ele começa a estufar igual um bolo. Tá? Você fez a massinha, ele cresce por quê? Porque o fermento começa a liberar gases e vai ocupando espaço e vai inchando. A mesma coisa acontece com o teu pó descolorante no papelzinho. Você colocou lá ele durinho, ele começa a inchar e vai ocupar espaço. Quando ele estiver muito inchado, ele vai querer sair para algum lugar. Geralmente ele vai sair para a raiz, que é o único lugar aberto. Tá? Então é por isso que a gente recomenda sempre seguir a metodologia que o fabricante
Passou. O neutralizante, então, ele é um oxidante. Ele é um oxidante. E ele tem outras substâncias. Tá? O fato dele ter menos, tá? Vamos lá, o de 10 volumes tem 3%. Então, o de 5 volumes tem 1,5%. Esse outro 1,5% que deveria estar na fórmula vai ser preenchido por alguma coisa. E normalmente você vai fazer ali com que a fórmula seja um pouco mais suave, tá? Para o cabelo. Mas isso não significa que quando você faz um clareamento de até o 10, que ele não estragou tanto quanto ele estragaria com o outro. A diferença é que, como ele é mais lento, você consegue parar antes dele estragar. Tá? E quando você coloca um de 40 volumes, talvez ele já passou do ponto e você nem percebeu ainda. E aí ele pode estar estragando o fio do cabelo de uma maneira que você não gostaria que acontecesse. E aí tem o eriçamento dos fios, vai ter a quebra dos fios, vai ter a elasticidade dos fios, a falta de durabilidade da coloração, da matização, do que quer que você fez, porque o cabelo ficou extremamente poroso. E o que é poroso? É ter furinhos, é ter buraquinhos, é ter a permeabilidade dele comprometida. E se tem a permeabilidade dele aumentada para entrar, tem aumentada para sair. Ou seja, o cabelo está muito mais suscetível a embaraçamento, a quebra, a desnutrição, a desidratação e assim por diante. Eu tenho vários alunos, inclusive aqui na sala, que são o quê? Que são profissionais muito bons, e que não precisam aprender a fazer cabelo, porque já sabem fazer cabelo, mas precisam às vezes de um direcionamento. Precisam saber como transmitir essa informação ali para frente. Ou seja, a gente tem excelentes mãos na massa, mas uma forma de ensino que apesar de ser muito boa, está sem direção para fazer mais do que simplesmente uma modelo. Só servem para aquela situação que está na tua frente. É que nem no segundo livro aqui. Eu ensino coloração e mechas. Mas eu ensino o quê? Você fazer o planejamento e personalização do seu trabalho. Em que, quando uma cliente chegar no teu salão, você sabe o que fazer para aquela cliente. Se eu tivesse feito um livro aqui com 10 modelos de mecha, você teria um livro que te ensina 10 modelos de mecha. Ou seja, se chegasse exatamente essas 10 clientes no teu salão que combinam com esses 10 modelos de mecha, ok. Mas e se ela tiver a testa um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que a minha modelo? E se ela tiver a cor da pele um pouco mais clara ou um pouco mais escura do que a minha modelo? Se ela tiver os olhos mais claros ou mais escuros, mais verdes, mais azulados, mais acastanhados do que a minha modelo? Como é que eu combino as cores, modelos, efeitos para essa pessoa? Então a metodologia ela precisa ser muito bem feita. E infelizmente, após muitos outros cursos você viu, não te prepararam para as outras situações que vão surgir no seu dia a dia. E aí quando entra a cliente, então já é tarde. Você não tem uma estratégia para atender essa cliente, e aí você faz, às vezes, igualzinho o que você me viu fazendo, igualzinho que aquele artista fez, igualzinho aqueles cabeleireiros sensacionais, e eu tenho vários amigos que ensinam muito bem na internet, você fez igualzinho ele, mas para aquela cliente não ficou tão bom. Te fazendo sentir que alguma coisa está além do seu alcance. As pessoas nem sempre têm uma didática que te ensina a pensar, te ensina a planejar e te ensina a fazer um trabalho, seja no salão ou lá no curso que você vai dar, com uma metodologia que possa ajudar as pessoas a irem além do que isso. Tá? Então, profissionais como eu, como você e eu, no início, nós somos colocados de fora, nós somos excluídos da onde as coisas aconteciam. A gente sequer podia ser técnico de uma marca. Que dirá entrar numa fábrica? Que dirá conhecer os métodos? Que dirá saber o que tem pelos bastidores para fazer as pessoas a se destacarem no salão? No tete-a-tete, no boca a boca. Não é só de se destacar no salão, de você saber fazer um Instagram que chama atenção. Não só se destacar no salão de uma coisa que faz o teu YouTube bombar. Não só se destacar no salão por um monte de cabelo lindo, platinado ou morenonado, ou o que quer que seja, que você tira a foto ideal, com a luz ideal, mas que de repente você não consegue customizar isso para a cliente e fazer com que ela saia feliz, e por ela sair feliz, ela indicar outras pessoas para fazer trabalho com vocês. Então, boas coisas, boas táticas foram simplesmente deixadas de fora
dos workshops, né, e mantendo a gente simplesmente aprendendo a usar produto da marca X ou fazer o modelo da moda ou que é tendência e tudo mais, nos coloca numa situação em que a gente está assistindo demonstrações de produto fantasiadas de curso. E é uma das coisas que a gente precisa trabalhar para que você, que é profissional, consiga fazer um trabalho melhor. Isso eu fui adquirindo desde 2000 até 2016. São 16 anos trabalhando dentro da indústria, trabalhando para empresas, trabalhando para marcas, tá? Em lugares famosos, lugares desconhecidos, marcas grandes, marcas pequenas, que também é o mesmo método que eu uso nos meus cursos. Então você pode ver com as pessoas que fizeram os cursos que aqui não é um curso para fazer você ser um influencer, não é um curso simplesmente para fazer você parecer que sabe das coisas, mas é uma nova maneira de você ganhar clientes, autoridades, alunos, dinheiro, credibilidade, maestria e sem você perder a sua essência, sem você perder aquilo que você é. E o primeiro passo que eu sempre falo é: comece a ler, comece a assistir, comece a estudar, procure uma mentoria e nesse curso você vai ter a oportunidade de conhecer parte já e sair com uma outra visão, podendo dar cursos cada vez melhores. E se você for profissional, você sair sabendo como as coisas funcionam da mesma maneira que um técnico sabe. E deixar para vocês aqui uma última mensagem. Tem os 2 livros, então, que é o Manual do Colorista Capilar Volume 1, que foi lançado lá em 2017. Depois que eu saí da indústria, comecei a trabalhar de maneira autônoma, dando consultorias, eu também decidi escrever um livro que tem 244 páginas, que é um livro, tá, instrutivo, didático, 244 páginas, para que você aprenda de fato como funciona a coloração capilar e como você pode usar esse conhecimento no salão. Não é um livro de faculdade, não é um livro de química, é um livro para você que é cabeleireiro, escrito na linguagem do cabeleireiro de uma maneira bem clara, direta, sucinta, para que você faça um grande trabalho. E o Manual do Colorista Capilar Volume 2, que eu lancei em 2020, que o propósito é ensinar tudo isso com outros exemplos, com outras situações, mas para que você consiga aprender a fazer coloração em mechas de uma maneira customizada para cada cliente, contendo até um passo a passo, alguns exemplos aqui de como você vai executar alguns modelos baseado na metodologia de personalização, que é o planejamento de cores de mechas, personalização e customização de mechas para cada tipo de cliente, com a sua personalidade, tipo de pele, onde vive, o que faz, o que não faz, para que aquilo combine com a tua cliente. Pense bem comigo, se você tem uma cliente que tem dificuldade de manter certo tipo de cabelo, talvez quando você orientar ela de uma maneira melhor, quando você conversar com ela, e às vezes ela acha que o cabelo da amiga é linda, mas ela não sabe se combina para ela ou não. Aquela cor que ela acha que vai ficar boa para ela, mas você já vai ter uma base, você vai ter ali um visagismo, você vai ter ali umas noções de cor de pele, cor dos olhos, pele fria, pele quente, o que vai combinar com essa cliente. Quando você começar a falar com ela e explicar para ela o que você pode criar para que a beleza dela se ressalte, muito provavelmente ela sai muito mais feliz do teu salão do que simplesmente de você replicar o cabelo que ela trouxe, às vezes não uma foto no Instagram, uma foto no Facebook, uma foto de uma revista. Ah, eu quero meu cabelo assim. Então, mas você tem um tom de pele tal. Posso adaptar esse aqui para você? Como que você vai fazer isso? Ah, eu vou adaptar aqui, ó, essa parte, em vez de fazer na diagonal, vou fazer reta para realçar teus olhos. Essa parte, em vez de fazer reta, eu vou fazer na diagonal para dar uma suavidade. Essa parte que aqui que está num tom frio, eu vou fazer um tom um pouquinho mais neutro para combinar com a tua pele, para combinar com teus olhos. Você trabalha com tal coisa, então esse visual que é um pouco mais conservador ou um pouco mais arrojado. Então você vai saber como orientar a tua cliente. E aí sim você vai fazer um trabalho personalizado. E aí você vai poder vender as suas mechas personalizadas. Você não vende mais a mecha que todo mundo vende. Você vende um trabalho que só você é capaz de dar. E aí, consequentemente, se ela quiser esse trabalho de novo, ela vai ter que procurar você. E quando alguma amiga dela falar, olha, eu queria uma coisa parecida comigo, ela só pode indicar você. Isso é a chave que você precisa para aumentar o movimento do teu salão. Perdendo menos cliente, perdendo menos produto, perdendo menos tempo, ganhando mais indicação, ganhando mais cliente, ganhando mais dinheiro, e o seu salão prosperando, até o momento que você começa a conquistar o coração das pessoas. E
como eu sempre digo, se você conquistar um coração por dia, no final do ano são 300 clientes totalmente apaixonados pelo teu trabalho, que não te trocam por nada. É para isso que eu escrevi 2 livros, para você se dar bem, para você crescer, para você ser um profissional diferenciado. Tá certo?